A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos e hoje é o 22º dia da série de devocionais Uma Vida com Propósitos no nosso A Sós com Deus. Quero convidar você a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das publicações que são enviadas diariamente para sua edificação e crescimento. O tema de hoje é Criado para se tornar semelhante a Cristo. Nossa leitura está em Colossenses capítulo 2, versículo 7, que diz: Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto ele tem feito. Desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazê-la a imagem de seu Filho Jesus. Esse é o seu destino e o terceiro propósito para a sua vida. Deus anunciou sua intenção na criação. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em toda a criação, somente o homem foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio que nos honra sobremaneira. Não sabemos tudo que essa frase abrange, mas conhecemos alguns dos aspectos que ela inclui. Tal como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos inteligentes, podemos pensar, ponderar e solucionar problemas. Como Deus, nós nos relacionamos, podemos dar e receber amor verdadeiro e somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. A Bíblia diz que todas as pessoas, e não apenas os crentes, detêm parte da imagem de Deus, mas a imagem está incompleta, tendo sido danificada e distorcida pelo pecado. Então, Deus enviou Jesus para restaurar a plena imagem que havíamos perdido. Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho, para se referir à semelhança familiar. Quando as pessoas veem minha imagem, minha filha, isso me agrada. Deus também quer que seus filhos tenham sua imagem e semelhança. A Bíblia diz: você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. O supremo objetivo de Deus para a sua vida na terra não é o conforto, mas o desenvolvimento de seu caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar um clone autômato. Deus criou em você um caráter único. Logo, logicamente não quer destruí-lo. O cristianismo ocupa-se da transformação do caráter, não da personalidade. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, nos frutos do Espírito e no grande capítulo de Paulo sobre o amor e na lista de Pedro das características de uma vida produtiva e eficiente. Toda vez que esquece que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você se torna frustrado pela situação que o cerca. Você pensa consigo mesmo: por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por momentos tão difíceis? A resposta é que a vida deve ser difícil. É isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que a terra não é o céu. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus de vida abundante, como se fosse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade constante, plena realização dos sonhos e o alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Em poucas palavras, esperam que a vida cristã seja fácil, esperam que o céu seja na terra. Essa perspectiva voltada para si mesmo trata Deus como se fosse o gênio da lâmpada, que existe tão somente para nos servir em nossas buscas egoístas de realização pessoal. Mas Deus não é nosso criado, e caso nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil,
Ou ficaremos grandemente desapontados, ou viveremos nos recusando a aceitar a realidade. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus, e não o contrário. Por que Deus lhe proporciona um céu sobre a terra, quando Ele planejou o verdadeiro céu para você na eternidade? Deus nos dá o nosso tempo na terra para construirmos e fortalecermos nosso caráter para o céu. A obra do Espírito Santo de Deus em você. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz: conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos sua glória cada vez mais. O processo de transformação pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado santificação. E esse é o terceiro propósito de sua vida sobre a terra. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por seus próprios esforços. Decisões de ano novo, força de vontade e as melhores intenções não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem o poder de realizar as transformações que Deus deseja para a sua vida. Devemos cooperar com o trabalho do Espírito Santo. Por toda a Bíblia, vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Quando Josué se defrontou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do Rio Jordão recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente em obediência à fé. Obediência libera o poder de Deus. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa a despeito de seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. E essa é a forma que seu caráter se desenvolve. Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para moldar você. Os três fatores são indispensáveis para o desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus supre a verdade que precisamos para crescer. Os filhos de Deus suprem o apoio que precisamos para crescer. E as circunstâncias suprem o ambiente que precisamos para pôr em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, se reunir regularmente com outros crentes e aprender a confiar em Deus nos momentos difíceis, garanto que você se tornará mais parecido com Jesus. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea nem automática, é um desenvolvimento que durará o resto de sua vida. A respeito desse processo, Paulo disse: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo é e seremos iguais a Ele. Você é um trabalho em execução. Sua transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus, durará o resto de sua vida e mesmo assim não será completa aqui na terra. Ela só estará terminada quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Lamentavelmente, um rápido exame em livros cristãos populares revela que muitos crentes abandonaram o modo de vida em razão dos grandes propósitos de Deus e contentaram-se com a estabilidade emocional e a realização pessoal. Isso é narcisismo e não discipulado. Jesus não morreu naquela cruz apenas para que pudéssemos levar vidas equilibradas e confortáveis. O seu propósito é muito mais profundo. Ele quer nos tornar como Ele, antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino final. Pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão. Fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Um versículo para memorizar. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Uma pergunta para meditar. No dia de hoje, em qual área de minha vida preciso rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai,
Diante da tua presença nós nos colocamos neste momento. Queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais um dia na tua presença. Obrigado, ó Deus querido, pela tua palavra que vem de encontro aos nossos corações e que nos traz crescimento, amadurecimento e direção dia após dia para compreendermos qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade. Paizinho querido, compreendemos que o Senhor deseja que cada vez nós estejamos mais parecidos com Cristo. Sim, nós somos uma obra inacabada, que a cada dia vai sendo colocado novos tijolos, e a cada fase concluída nessa construção, nos tornamos mais e mais parecidos contigo. Nos ajuda, Senhor, a ser um referencial do Senhor na nossa família, no nosso trabalho e em cada lugar que nós estejamos, porque sim, fomos chamados para ser a sua imagem e semelhança, referências e exemplos para uma nova geração. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos e esse foi o nosso A Sós com Deus de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, amém.